Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, eu tenho certeza que você já escutou falar no Zhiyun Crane 4, que já é um gimbal bem famoso, né? Um gimbal forte, um gimbal parrudo, né, Zé? Um gimbal parrudo, aguenta um monte de coisa. Você sabia que a Zhiyun lançou um gimbal chamado Crane 4E? Que seria uma versão do Crane 4 sem frufru, Zé? Exatamente sobre esse gimbal que a gente vai falar hoje. Senhoras e senhores, Zhiyun Crane 4E. A gente tinha que meter alguma coisinha em inglês, né, Zé, pra ficar mais... Zhiyun Crane 4E. Roda a vinheta. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Pera só um instante. Eu acabei de descobrir como é que se fala Zhiyun em chinês. E não é Zhiyun, não é Zion, como alguns de vocês falam aí do inglês, né? Deixando o negócio com a pronúncia do inglês. É dessa forma aqui, ó. So for the pronunciation of our brand, you can call it Zhiyun in Chinese. Zhiyun. Como deu pra você perceber, isso aí está além das minhas capacidades linguísticas de conseguir pronunciar isso. Então eu vou continuar chamando de Zhiyun. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos falar sobre este gimbal e eu vou deixar o link na descrição aí se você quiser adquirir um desse daí, tá bom? Mas você sabe, vê o review antes para você ter certeza que você precisa desse equipamento, porque nunca é um investimento baixo, certo? Então bora lá, vamos começar conhecendo o Zhiyun Crane 4E. Esse gimbal aqui, cara, a Zhiyun colocou para ser um intermediário entre o Crane 4, que é o topo de linha deles, mas ainda assim mantendo uma qualidade muito próxima ao Crane 4, o irmão mais velho, mais parrudo e mais forte. O corpo dele é feito de plástico e metal. Apesar das carcassinhas do motor me parecer ser fino um pouco demais. Mas a gente tá falando de um gimbal. Qualquer alívio de peso num gimbal é muito bem-vindo. Ele pesa 1,6 kg. Ele tem aquela tela sensível ao toque. O que eu gosto bastante, os botões, né, tanto as rodas quanto o joystick, você consegue programar as funções nele. Mas a pergunta fica, quantos quilos ele aguenta, hein, tio Roleles? Olha, gente, infelizmente a Zhiyun não divulga esse número. O que a Zhiyun divulga é uma lista de câmeras e lentes que ele é compatível, até porque você consegue conectar a sua câmera com ele e controlar a sua câmera a partir dos controles do próprio gimbal, né? O que é muito bom. O que eu vi ali de mais pesado é uma Canon C70 junto com alguma lente cine, né? Então, acima de 2 kg, ele aguenta. Porque nos meus testes, o máximo de peso que eu consegui colocar nele foi 2 kg. Até porque eu não tenho nada mais pesado do que isso aqui. Tio Roleles, e a bateria? Olha só, gente, ele vem com uma bateria de 2.600 mAh. A Zhiyun divulga que é até 12 horas de uso. Não. Se você vê lá esses números, ele até consegue fazer isso, mas é numa situação muito específica, com uma lente específica, com um gimbal na mesa, fazendo movimentos específicos. Então, assim, esquece esse número de 12 horas, porque se você realmente ele na mão, mexendo, girando, ele não vai durar tudo isso. Apesar da bateria ser muito boa, esse número de 12 horas aí é mais para inglês ver, né, Zé? Mas, ó, sendo sincero, eu cheguei a rodar com ele o dia inteiro e não tive problema de bateria, de ter que ficar carregando ele entre um take e outro. Inclusive, aquele vídeo do Gui, que eu vou lá visitar o estúdio do Gui, foi feito inteiramente com esse gimbal. Eu usei a Fujifilm X-H2 junto com a 18120. Não é um kit muito pesado, é um kit confortável e poderoso aí, então ele se deu muito bem. Mas eu enrolei tudo isso para falar da bateria, por quê? Porque as variáveis em um gimbal são tão grandes que é quase impossível você calcular a bateria e colocar em números. Falar, dura 6 horas. Tá, dura 6 horas para você com a sua câmera, com o seu peso e com os movimentos que você vai fazer. Mas se eu fizer outros movimentos, vai durar diferente, pode durar o dobro. Como não pode, entendeu? Então assim, bateria, o que eu posso dizer que tem uma duração muito boa. Não é uma bateria ruim, não. Bom, gente, esse aqui é um gimbal moderno, né? Então, como eu falei para vocês, você tem conexão diretamente com as câmeras. É claro, você tem que consultar na lista para ver se sua câmera consegue se comunicar com ele. Eu usei a Fujifilm e usei a Sony A7 IV. As duas comunicou tranquilamente, né? Então, eu mexia no obturador, mexia na função que eu quisesse a partir dos próprios controles do gimbal. Ele aceita 2 motores, né? Então, você consegue colocar, se você estiver usando uma lente cine, você consegue colocar um para fazer o zoom, né? Você tem uma lente cine zoom, você coloca para fazer o zoom. E o outro motor você pode colocar para fazer o foco. Queria muito testar essa função, mas não deu. Eu notei uma coisa, que quando você coloca, você faz a parte de balancear, né, a sua câmera, depois você ativa aquele modo para ele fazer o balanço, né, para ele regular os motores para o peso da sua câmera e da sua lente, né.
Uma coisa que eu reparei é que quando você ativa essa função e ele faz essa regulagem dos motores, toda vez que eu pegava o gimbal e começava a fazer os movimentos, ele começava a dar uma tremidinha. Eu sentia que ele estava tremendo. Eu até pensei, falei, caramba, esse gimbal é muito fraco, ele não está aguentando uma câmera leve com uma lente leve. Né? Sei lá, dava 1 quilo e pouquinho de equipamento, não é? Né? Qualquer gimbal tem que conseguir lidar com isso. E aí eu percebi o seguinte, cara, que quando você faz essa função, ele joga os motores muito para cima, muito forte. E ele tremia justamente por ele ter errado na regulagem, por ele deixar o motor muito forte. Então, se você fizer isso, lembra, se tremer, lembra de você diminuir a potência dos motores, que provavelmente ele regulou para cima. Então mostra que ele de fato ele é muito forte, mas a Z1 tem que melhorar um pouquinho esse sistema aí, porque ele realmente não está conseguindo entender o peso da câmera e calibrar os motores da maneira certa. Não sei se já foi atualizado, né, durante esse vídeo aqui, se já saiu alguma atualização de firmware que corrige isso. Eu acho os controles desse gimbal muito fácil, né, porque ele está muito, né, tudo certinho na mão aqui. Eu peguei uma geração passada desse gimbal, o 3, e era tudo meio que afastado. Eu falava, nossa, cara, como que eles evoluíram nesse lance de layout, né? Então tudo fica na sua mão e a maioria dos botões, como eu falei para vocês, é programar. Você escolhe a função que você quer para a rodinha e o joystick e ele vai fazer. Agora, se você quer deixar ele mais confortável, você tem que colocar alguns acessórios, né? Eu acabei usando ele com esses acessórios que não vêm com ele, né? Como eles me mandaram os 2 gimbals de uma vez, eles me mandaram o Z1 Crane 4 Combo. E vem com esses acessórios aí que faz uma diferença, meus amigos. Se você puder comprar esses acessórios, olha, é um bem que você vai fazer. Tem tanto um apoio para essa mão aqui quanto para essa mão. Melhora muito a pegada. Agora eu quero falar para vocês dos modos, os modos principais dele, né? Tem muitos outros modos, né? Modos automatizados, mas eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo não. Quero falar dos principais mesmo, porque você compra o gimbal por causa desses modos. Temos o modo Pan Follow, que é o modo que eu mais usei. Então, esse modo aí, ele vai acompanhar, né, o movimento de pan, que é o movimento lateral. Então, você vira o gimbal, ele vira a câmera junto. Mas se você descer a câmera, ele sempre mantém a câmera estável. Se você entortar também o gimbal assim, ó, ele também vai manter a câmera estável. É o modo que eu usei para gravar o vídeo do Gui. É o modo que eu mais uso, cara. O modo Lock. Esse modo, ele trava a câmera e aí você pode mexer o gimbal para onde você quiser, que a câmera sempre fica para frente. Sempre fica para onde você deixou. É como se fosse o pescoço de galinha. O modo Follow, ele faz algo muito parecido com o modo Pan, né? Então, se você vira o gimbal, ele acompanha de forma lateral. Só que agora, na parte vertical, ele também projeta a câmera ou para baixo ou para cima. Então, a câmera vai olhar para baixo e vai olhar para cima também. É isso que ele acrescenta. É o segundo modo que eu mais uso. O modo POV, e esse modo ele vai acompanhar qualquer movimento que você faça. Então ele vai fazer um movimento de pan, ele vai fazer um movimento de olhar para cima ou olhar para baixo, e se você inclinar o gimbal para lateral, ele também vai inclinar a sua câmera, né? É realmente muito parecido com a nossa visão mesmo, né? Se você mexe sua cabeça e tal, para cima e para baixo. Por isso que é Point of View. Tem também o modo Go, esse é o modo mais rápido. É tipo o modo Follow, só com esteroides. Então esse daqui é um modo, se você for filmar alguma coisa que seja rápido, que você tem que fazer um movimento rápido, ele mantém aí uma velocidade bem interessante. Claro que dá para você controlar o lance da velocidade, mas esse daqui é um modo se você for fazer esse tipo de take. Tem também o modo Vortex, onde você começa a girar a sua imagem, né? Um modo bem interessante, a galera usa bastante esse modo aí. O problema desse modo é se você tiver uma labirintite, você tá lascado, bicho. Nesse momento agora aí, quem tem labirintite já tá até olhando pro lado, já para não atacar o negócio. E por fim, a gente tem o modo retrato, que esse gimbal aqui você consegue colocar a câmera já na vertical se você quiser, nativamente, né? Você pode balancear o gimbal inteiro para esse modo aí. Mas ativando o modo Portrait eu acho mais interessante, porque se você vai fazer uma gravação híbrida, né? De vez em quando vertical, de vez em quando na horizontal, esse modo aqui é para você, né? Funciona muito bem, respondeu muito bem também. Fiz alguns takes aí com o modo retrato. E sim, meus amigos, ele tem vários daqueles outros modos automatizados, né? Time-lapse, um monte dessas coisas aí que eu acabo não explorando porque não é algo que eu gosto, né? Mas tem tudo isso, é um gimbal moderno, né, meus amigos? Eu vou deixar agora vocês com os takes aleatórios para você ver aí eu usando esse gimbal e me fala o que você achou.
esse daí é o Zhiyun Cinepeer Crane 4E. Me diz aí o que você achou da qualidade desse gimbal. Eu gostei bastante. Ele só não é o melhor gimbal que eu já testei aqui no canal, porque eu estou testando o Crane 4, que tá um level acima. Mas esse daqui faz um bom trabalho. É talvez o gimbal mais estável aí em relação ao motor que eu já testei. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele joinha. Levanta a sua mão aqui, ó. E fui!